E o governo publicou a medida provisória que endurece as regras para empresas que descumprirem o piso mínimo do frete. Entre as punições estão multas de até 10 milhões de reais, além da proibição temporária de operar. E quem volta conosco ao vivo de Brasília é a repórter Thaisa Medeiros com as informações. Thaisa. É isso, Yuri, uma medida que formaliza aquilo que já vinha sendo anunciado pelo governo federal, pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. Então, o objetivo principal é aquela fiscalização mais endurecida em torno da tabela de preços mínimos para o frete e também impõe algumas sanções administrativas. Como você adiantava, tem a questão das multas. Multas que variam de 1 milhão a 10 milhões de reais para casos de reincidência. Também tem a fiscalização com uma parceria, com uma interlocução entre a ANTT, a Receita Federal e também os fiscos estaduais e municipais para ajudar nessa intensificação em torno da fiscalização. Também o cancelamento do registro de transportadores de cargas às empresas em casos graves, um registro temporariamente suspenso por pelo menos 2 anos em casos mais graves, possibilidade de responsabilização de sócios e grupos econômicos, permissão de bloqueio de operações para empresas que estiverem abaixo da tabela do frete mínimo e essa integração que eu citava a respeito aí da fiscalização mais intensificada, que era um dos pontos também de muito destaque na fala do ministro Renan Filho ainda ontem. Essas medidas eram aguardadas já pelos caminhoneiros, o grupo que vinha já dialogando com o governo federal por conta da iminência de uma greve diante da alta dos combustíveis e foram medidas que tinham sido anunciadas, mas ainda não haviam sido formalizadas. Então eles aguardavam essa formalização para de fato poderem se posicionar, se recuam ou não daquela iminência de greve que estava se desenhando no início dessa semana. Então, a ver como vai ser essa repercussão entre esses grupos de trabalhadores. E o ministro ontem falava, justamente que não é contra as empresas que o governo está aplicando esse endurecimento de regras, mas sim contra essa moda, esse fazer que se tornou um modo de negócio, como ele mesmo falava, que é implicar aí as multas, acabar trazendo as multas para dentro dessa rotina do negócio. Então, isso não deve mais se concretizar porque a reincidência vai ser penalizada, é isso que o ministro destacava ontem principalmente. A medida então foi publicada hoje e agora é ver como vai reagir o grupo dos caminhoneiros, a categoria que aguardava então essa sinalização. Volto com vocês.